irmão. Temos que ter o equilíbrio entre a palavra e o poder de Deus. Nós vamos fechar aqui, vamos para outro versículo, Provérbios 27:12. O prudente vê o mal e busca refúgio, mas o tolo insiste e sofre consequência. Será que se encaixa esse versículo no livro de Provérbios de Salomão? Para alguns que loucamente está dizendo, não, irmão, a gente tem que adorar agora, como aquelas loucas 5 virgens que não tinham azeite e na hora que tocou a buzina saíram desesperadas à procura de azeite. Será que não se enquadra nelas, nos insensatos, nos desequilibrados? Que Deus tenha misericórdia, irmão, mas se encaixa perfeitamente. Sabe por quê? Porque estão sofrendo a consequência. Como disse Salomão, o prudente vê o mal e busca refúgio. Ele se recolhe, ele se esconde, claro, prudente. Mas o tolo é o insensato, é o insistente, é aquele que é teimoso. Ele insiste, o tolo insiste e sofre a consequência. Quem disse isso foi Salomão. Vamos para outra referência, falando de cuidado, falando de ser cauteloso, falando de ser prudente. Deuteronômio capítulo 20, versículo 18. Tudo isso, guarda aí, você pode ler na sua Bíblia. Que diz assim, ó, Deuteronômio, ou melhor, perdão, viu? Provérbios capítulo 20, versículo 18. Nota aí. Provérbios capítulo 20, versículo 18. Os projetos são confirmados pelos conselhos. Orientação. Assim, pois, com prudência se faz a guerra. Ou seja, estamos vivendo um tempo de guerra. Uma guerra contra esse vírus, contra essa praga, contra essa doença. É uma guerra. É uma guerra. Tem pessoas que estão... eu tive informação de pessoas que estão tirando a sua própria vida diante do colapso que está vivendo financeiro e psicológico, perdendo parentes, mãe, pai. Então, eu quero aqui te conscientizar, seja equilibrado, conheça a palavra e também o poder de Deus, não confunda as coisas. Isso não é falta de fé não, a gente ser prudente, tá certo? Então vamos lá, temos que ser equilibrado. Então, o que está falando aqui em Provérbios sobre Provérbios 20, versículo 18, os projetos são confirmados pelos conselhos. Assim, pois, com a prudência se faz a guerra. Então, para ir à guerra tem que ser prudente, tem que ter as táticas de guerra, tem que ter os equipamentos necessários, a quantidade de homens necessária. Tem que se pensar, tem que ser prudente, tem que ter tempo. E para ir à guerra, não é vamos para a guerra agora. Não é assim não. Tem que pensar. Prudência. Equilíbrio. Então, enquanto a gente pensa, enquanto a gente faz leitura de tudo, requer tempo para depois ir à guerra. Senão vai para a guerra para perder, vai para a guerra para ser prejudicado. Numa guerra tem ferido, numa guerra tem mortes. Tá certo? E depois de tudo a derrota. Então, para fechar aqui, a gente está falando dessa pandemia, dos cuidados de Deus, né? A gente precisa conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Não duvido do poder de Deus nunca. Como eu disse, foi o poder de Deus, a fé que eu tenho em Deus que me conduziu até agora, irmão. Graças a Deus. Foi através da fé em Deus que eu fui curado, que eu recebi bênçãos, que eu conquistei. Foi isso aí, não há outra. Agora, uma coisa que eu quero é não perder o equilíbrio, a prudência. Então muitos não vão entender. Mas o que não entender agora vai entender depois. Então vamos lá, Provérbios, estamos falando de doenças, né? Vamos lá, um Deus poderoso, um Deus que sara, que cura. Nosso Deus, ele é a sabedoria, ele é o grande eu sou, irmão. Ele tem todo o poder. Mas necessariamente não precisa Deus estar fazendo aquilo que a gente pode fazer.
Porque as doenças, as pestes, os micro-organismos, as bactérias, os vírus existem desde aquele tempo. Mas Deus podia dizer, não, meu filho, fica aí na imundície mesmo, se exponha a todo tipo de doença e eu vou curar vocês. Deus não fez isso não. Olha o que diz aqui, eu vou ler alguns versículos para que você compreenda. Eu já falei sobre isso, mas eu quero que você relembre essa palavra. Está em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 12, 13 e 14. Olha o que diz. Também terás um lugar fora do arraial. Lembre-se que o povo de Israel morava em tendas, barracas, e eles viviam peregrinando. E onde eles chegassem, o Senhor orienta dizendo, também terás um lugar fora do arraial, e ali sairás do meio do arraial, e entre as suas armas terás uma pá. Olha o que Deus fala, entre os seus equipamentos de trabalho, de guerra, vocês vão ter uma pá. Então todos os israelitas tinham que ter à disposição dele uma pá. Para que essa pá? Vamos lá. Dentre as tuas armas terás uma pá. E será que quando estiverem assentados fora, realizando as suas necessidades, ô meu irmão, pelo amor de Deus, olha o que Deus está falando, das necessidades fisiológicas humanas. Então quando estiverem fora do seu arraial, não vai fazer no meio do arraial, olha a prudência de Deus, do próprio Deus, porque ele diz, olha, quando estiverem fora do seu arraial, realizando as suas necessidades fisiológicas, então com ela cavarás, com ela quem? Com a pá, cavarás, e virando-te, cobrirás aquilo que saiu de ti, porquanto o Senhor Deus anda no meio do teu arraial, para te livrar para te livrar e te entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja coisa nojenta ou coisa imunda. Olha o jeito de Deus falar. A prudência. O que Deus estava evitando, irmão? A questão não é a santidade de Deus ali. Há um equilíbrio até no Deus que está falando para o seu povo. O que Deus está fazendo? Qual o cuidado de Deus? É prudência, o cuidado de Deus para com o povo. Isso é uma cautela. Fala, ó, no meio das suas armas vocês vão ter uma pá. Para que essa pá? Para tirar do meio toda a sujeira. Eles moravam em barracas, em tendas. Então eles não tinham esses banheiros que tem hoje evoluídos, não, móvel, não. Eles tinham que ir a algum lugar. Então não vão perto do arraial, vão para fora do arraial, cavam um buraco, não deixa sobre a terra, mas cavam um buraco em terra. Deus queria que eles mantessem aí em higiene. Isso é prudência, tem equilíbrio, meu irmão. Temos que ter toda a cautela. Se a gente, de alguma maneira, não estiver tendo o cuidado, a prudência, vamos sofrer as consequências sim. Tá certo? Isso não é falta de fé, não. Porque eu continuo vivendo o Evangelho de Cristo poderoso, crendo na vitória, e muitas bênçãos tenho alcançado mesmo durante esses dias de pandemia. Perdi a fé não. O meu coração está voltado para Deus. Agora as minhas limitações humanas me levam a entender que eu tenho que ser equilibrado. E agora eu começo a ver, em meio a tudo isso a gente fica angustiado, né? A gente tem que tomar o posicionamento por questão óbvia, por cuidados, e às vezes somos taxados de sem fé, de incrédulo. Mas se a gente for parar para perceber, será que nós somos os incrédulos? Ou aqueles que estão enfrentando tolamente a situação e está sofrendo os danos, as consequências, como diz Provérbios? Porque o sensato, o prudente, ele busca, quando vê o mal, ele busca refúgio. Mas o tolo insiste. Que Deus tenha misericórdia, irmão. Eu acredito que essa palavra já respondeu a muita gente. Então, em nome de Jesus, usa a sua máscara, usa o gel. Se tem que tomar um remédio para prevenção, tome. Mantenha os cuidados, não subestime o mal.
porque há momentos que Deus ele permite que a gente pare, que a gente se tranque, que a gente se refugie. E o refúgio maior, irmãos, é no Senhor e esperar nele. Não tente demonstrar para os outros uma coisa que você não tem estrutura para isso. E vai sofrer as consequências tolamente. Tá certo? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu quero ajudar você na sua fé, te mostrando que aqueles que talvez tenham confundido a sua mente estão se arriscando tolamente, de uma maneira ignorante. Mas que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Todos nós estamos sujeitos, mas sobretudo a nossa fé está ativa. Apenas nós somos prudentes e amamos os nossos irmãos e parentes. E nós precisamos manter essa postura até que a gente alcance a vitória completa. E isso jamais vai abalar a minha fé e a sua fé. Guarda esta palavra no teu coração, em nome de Jesus. Amém.